Fala aí, pessoal, em meio a um dia muito pesado, né? Muita coisa acontecendo, muita coisa ruim acontecendo. E, finalmente, duas notícias boas, né? Palmeiras pega o São Paulo na quinta-feira pela Copa do Brasil e tinha duas dúvidas gigantescas aí que poderiam desfalcar o time nesse confronto. E saiu aqui agora pelo Globo Esporte, que é uma fonte muito confiável. O Zé Rafael ele foi advertido por dizer que o Palmeiras foi roubado na Copa do Brasil. Ou seja, né, você é avisado, né, você pode até ser punido se você falar a verdade, porque de fato foi roubado mesmo, né, foi tangado. STJD julgou o meio-campo do Verdão nessa segunda-feira no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Zé Rafael foi advertido pelos STJD, né, nosso famoso STJD, por ter declarado que o Palmeiras foi roubado na Copa do Brasil do ano passado. Foi o que então? Não foi roubado? O que aconteceu? O Palmeiras desligou a máquina? Os juízes dormiram? O VAR dormiu? O julgamento da primeira comissão disciplinar ocorreu no início da tarde desta segunda-feira. Olha o nosso amigo Leandro Boca aqui. A pena poderia ser de 1 a 6 partidas, por falar a verdade, né? E ele tomou o gancho mínimo de um jogo. Como o meio-campista é réu primário, a pena foi transformada em advertência. Assim, ele está liberado para atuar no brasileiro campeonato, no qual teria de pagar a suspensão, né? No qual seria válida a suspensão dele. A declaração aconteceu após a partida contra o São Paulo, dia 11 de julho, pelo Brasileirão. A denúncia foi feita pelo artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva não tipificada pelas demais regras. E qual que é o artigo aí que funciona assim? 3 irregularidades no mesmo lance, eliminando um time de maneira injusta de uma competição. Qual que é o artigo que se enquadra nisso aí, né? Que punição a gente dá? E que nome também a gente dá? Além de injustiça, né? De outras coisas aí. Eita, CBF, STJD, é tudo a mesma laia mesmo, né? Difícil. Na zona mista do Morumbi, ele falou isso em entrevista final, né? Olha lá, ó, questionável não. Naquele jogo nós fomos roubados. Não tem explicação. O jogo estava controlado na nossa mão, mas já passou. Basicamente é isso, né, cara? Foi, abre aspas, punido por falar a verdade. E aqui o Abel, ó. Abel também, ó. Abel fica livre para a Copa do Brasil após 2 decisões do STJD. O técnico Abel Ferreira está livre. Fonte é do UOL, tá? O Abel está livre para comandar o Palmeiras na Copa do Brasil contra o São Paulo após ser julgado 2 vezes hoje, no dia 10, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O que aconteceu? Aqui, ó, o que foi avaliado? O que os caras colocaram em xeque aqui para julgar ele, né? O Abel foi absolvido no primeiro processo porque os auditores entenderam que o árbitro de campo estava perto para avaliar o comportamento dele durante uma confusão com Calleri à beira do campo no jogo contra o São Paulo. O técnico levou amarelo, ainda que tenha havido um suposto xingamento ao árbitro Rafael Claus. Os auditores não decidiram aplicar a punição por isso. No segundo processo, Abel foi condenado a 1 jogo de suspensão pelo cartão vermelho contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, mas como já tinha cumprido a automática, não precisa ficar de fora mais um jogo. Eu acho que eles fazem isso de propósito, né? Acho que eles pegam um período assim muito decisivo, né? E falar, não, vamos julgar aqui, vamos dar um susto nos torcedores, nos jogadores, né? Os auditores decidiram pela condenação no caso por conta do xingamento registrado na súmula e na resistência de Abel em sair de campo, gerando mais uma paralisação da partida. Palmeiras preocupado no julgamento. A defesa do Palmeiras fez questão de expor a preocupação com a série de cartões e julgamentos envolvendo Abel Ferreira. O sistema é complicado, né, meu parceiro? Havia o temor de perder o treinador para o jogo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Sendo bastante sincero, pra gente não é nada confortável ficar defendendo o Abel. Não é gostoso para um tribunal, para os advogados do Palmeiras, a gente teve uma denúncia anterior. É ruim fazer no mesmo julgamento 2 denúncias sobre o mesmo técnico. A gente tem no Palmeiras a sensação de que, na metade dos casos, e de fato, fica até preocupado, a gente percebe que o Abel merecia a expulsão. O Palmeiras acaba tendo que se render, né? Você acaba tendo que falar o que os caras querem ouvir, né? Não tem jeito. Mas em outra metade, a gente tem a certeza que a expulsão não deveria ter ocorrido. Esse é um desses casos que deixa a defesa e o treinador desgostoso. Uma expulsão desnecessária julgada previamente a um jogo que decide. É o que eu falei ali em cima, ó.
Uma expulsão desnecessária é julgada previamente a um jogo que decide se o Palmeiras passa de uma fase em uma das competições mais importantes do país, que tem uma premiação que impacta o orçamento anual. O André Sica, né? O André Sica, brabo, advogado do Palmeiras, né? Os auditores da primeira comissão disciplinar se manifestaram nos seus votos sobre o tratamento dado a Abel. Aqui o que eles falaram, ó. Não julgamos a fama do Abel Ferreira, julgamos a conduta. Será? Por que vocês emitem, os caras emitem até nota, né? Até nota. Ele é um dos mais vitoriosos técnicos. Ele esteve aqui pela primeira vez em 18 de janeiro de 2021. Ele elogiou o funcionamento do nosso tribunal. Teve amplo direito de defesa, prestou depoimento. Ele já foi punido 6 vezes no artigo 258. Atuar de maneira contrária à ética desportiva. De lá para cá. Isso talvez seja a fama, mas julgamos a conduta, disse o auditor Alcino Guedes, presidente da comissão. Quero repudiar insinuações de que existe uma perseguição contra o técnico. Será? Será que não existe mesmo? Julgamos os fatos, as condutas, as ocorrências, o fato de eventual punição vir e atingir a presença ou participação de jogador. Dirigente ou treinador não influencia o agendamento do julgamento. A pauta é muito menos no juízo que as comissões fazem. Reforçou José Maria Filomeno, que relatou o primeiro processo. A fim do julgamento, Sica pediu a palavra mais uma vez para um acréscimo de que tenha dito durante a sustentação. Quero me manifestar com respeito completo ao tribunal, mas a preocupação não foi em momento de marcação. Mas o clube sentiu que esta expulsão em si foi injusta. E foi mesmo. Foi mesmo. Sendo injusta, causa mais desconforto ainda ter que defender um momento tão importante. Mas fiquem tranquilos que o respeito pelo tribunal é mais absoluto. Tinha a certeza que o trabalho seria o mais técnico possível. Disse o advogado palmeirense. É isso aí, né? Você tem que falar o que o sistema quer ouvir, não tem como. A grande questão agora, rapaziada, jogo na quinta-feira, o que o palmeirense tem que fazer, né? O que o palmeirense tem que focar? Tem que esquecer a arbitragem agora. Irmão, sei que é foda falar isso. Tem que esquecer a arbitragem, porque isso não vai ajudar, né? Eu fui no jogo contra o Flamengo e eu já percebi esse arzinho assim de os caras querem ferrar a gente, os caras querem pegar a gente, que não sei o que tem. Pode ser que isso aconteça contra o São Paulo, tá? E pode ser que a gente seja até beneficiado também, né? Como aconteceu com o Everton Ribeiro. Você viu o pênalti que não deram, né? No Everton Ribeiro? Cara, foi pênalti, não tem por que mentir. Do mesmo jeito que o Fabrício Bruno, né? Não foi expulso. Mas fica aquela grande questão. Os caras erram pra todos, né? Os caras erram pra todos. E quanto mais a gente ficar batendo nessa questão da arbitragem, eu acho que, tipo, tem que dar voz a isso, tem que exprimir isso, mas quinta-feira vamos focar no jogo. Quinta-feira vamos focar no jogo, que o Palmeiras tem bola pra passar, o Palmeiras tem bola pra jogar, tem bola pra eliminar o São Paulo. Tem bola, mas a gente tem que sair desse viés da arbitragem. Porque se a gente for sempre carregado com esse estigma de que a arbitragem vai ferrar a gente, qualquer coisinha vai virar um turbilhão, né? Qualquer coisinha vai virar um turbilhão. E o palmeirense, de fato, tem motivo pra reclamar, tá? Eu sou um dos motivos do que reclama pra caramba, né? Que dá motivo aí pra reclamar. Mas assim, a gente não pode ficar sempre carregando isso pros jogos, né? Que às vezes pode até prejudicar o torcedor, o treinador, o time no campo. E a decisão, ela é muito importante, né? A decisão agora de quinta-feira, ela pode definir aí rumo da temporada, né? Então, vamos leves, né? Vamos sem arbitragem. Totalmente possível o Palmeiras fazer um jogo bom e eliminar o São Paulo. Acredito que o São Paulo é mais fraco que o Flamengo. Vai dobrar aquele ferrolho brabo, né? Que o Dorival sabe fazer também. O São Paulo aprendeu a jogar no Allianz. Então, vamos focar na superação aí. Vamos focar no time jogando e esquecer um pouquinho de arbitragem, né? Vamos esquecer um pouquinho de arbitragem agora, pelo menos agora. E jogar junto, que é o nosso papel, que a gente faz isso de maneira excelente. Fechado? O que você pensa aí? Ó? Absolvido, excelente notícia, né? Até que enfim, uma excelente notícia a esse mar de coisa ruim aí que tava vindo. Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.